Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus com toda a reverência para mais um culto, em nome do Senhor Jesus Cristo, e clamar para que essa palavra que nós vamos ouvir, essa palavra que nós vamos ler, né, que ela venha acompanhada da revelação do poder de Deus para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Qual que é o segredo, né, dos sinais, dos milagres, dos prodígios, das maravilhas que Deus operava no passado e que opera até no presente? Qual que é esse segredo? Né? Hoje nós vamos estudar isso pela palavra de Deus. Então eu queria pedir para você pegar a sua Bíblia, né, se possível, e ir comigo lá no Antigo Testamento. Né? Nós vamos ler o livro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Né? Josué, capítulo 3, versículo 5, está escrito assim: Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então aqui Josué, ele aponta a necessidade da santificação, né, para o povo, para que Deus possa fazer maravilhas entre eles, no meio deles, em atendimento às orações. Amém? Se você puder, vá comigo agora no Novo Testamento, lá praticamente no final da Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, capítulo 12, versículo 14 fala assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui está bem claro e bem evidenciado a necessidade da santificação para que possamos ver, não é, o poder de Deus operando, ou possamos ver até o próprio Senhor. Muito bem. Uma das coisas que nós vamos aprender também é que a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós busquemos a santificação, independentemente de estarmos buscando sinais, milagres, né? O poder sobrenatural de Deus. Se você está em Hebreus, um pouquinho mais para frente, no primeiro livro de Pedro, capítulo 1, versículo 15, está escrito assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, aqui é uma vontade manifesta de Deus. Isso, desde o Antigo Testamento, já tinha sido uma orientação de Deus para o seu povo. Lá no livro de Levítico, eu queria que você fosse comigo. Agora voltando lá para o Antigo Testamento, em Levítico capítulo 20, né, versículo 7. Nós vamos encontrar também essa orientação de Deus. Está escrito assim: Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, né? Pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então nós sabemos que Deus, ele é santo e ele pede, não é? Ele é a vontade de Deus que nós busquemos a santificação. Se você também, que agora está comigo aqui no Antigo Testamento, puder um pouco mais para frente, lá depois do livro de Salmos, em primeira, ou melhor, em Isaías, capítulo 6, não é? Nós vamos ver também o profeta Isaías mencionando numa visão que ele teve, né, os céus e a presença dos anjos diante de Deus. Está escrito assim, Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Agora, indo lá para o Novo Testamento, nós vamos ver o apóstolo João lá na ilha de Patmos, né, no livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, também tendo uma visão desses seres celestiais, e olha o que ele relata. Então, Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo,
Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então nós vemos que a santidade de Deus, né, o padrão de santidade de Deus, o padrão moral de justiça da santidade de Deus, né, ela é reverenciada pelos próprios anjos. Muito bem, mas o que impede, não é, de nós alcançarmos a santificação? Quais os inimigos, né, que nós temos em nossa vida para alcançarmos a santificação? Uma vez que é a vontade de Deus nós vimos, uma vez que isso nos torna parecido com Deus, que nós vimos que Ele é santo, e também é uma condição, né, para que haja o derramar do poder sobrenatural de Deus, né, os milagres, os sinais em nossas vidas. Né? Qual seria o grande inimigo? Se você puder voltar um pouquinho ainda no Novo Testamento, lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, está escrito assim, Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes, né, opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então existe uma competição, existe uma luta, uma guerra travada entre a carne e o espírito, né? E eles se opõem um ao outro. Quer dizer, quando você pende para as coisas da carne, você automaticamente você está deixando o espírito. E quando você vai para o lado do espírito, automaticamente é porque você deixou a carne. Né? Então, a carne, ou seja, a nossa vontade natural, a busca de prazeres, a busca da satisfação das nossas necessidades que estão fora da palavra de Deus, isso tudo é uma inimizade, né, entre nós, né, e Deus. Isso daí tudo impede a nossa santificação, né, uma vez que a carne ela não é sujeita às leis de Deus. Amém? Muito bem. Mas para que nós consigamos, né, vencer o poder da carne em nossa vida, né, nós temos que contar com a ajuda de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, né, numa carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, né, ele vai, através de uma orientação, que é não deixa de ser uma oração, não é, nessa parte, ele vai pedir para Deus que o poder de Deus santifique os irmãos. Né? Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Então, agora nós sabemos que nós precisamos do poder de Deus para vencermos, não é, o poder da carne que está ligada aos prazeres do mundo, e ela tem muito poder sobre as nossas vidas. Muito bem. Como que nós podemos vencer isso? Nós vencemos esse poder através do próprio poder de Deus manifestado através do Espírito Santo de Deus. Né? Para você ver, não é, que o Espírito Santo é uma pessoa, não é, e é Deus, eu queria que você fosse comigo lá em Mateus, quando Jesus Cristo, num texto muito conhecido nosso, não é, depois de ter ressuscitado, ele vai falar para todos aqueles que creem nele, não é, para todos os seus seguidores, os seus discípulos. Ele fala assim, Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus ele aponta a Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que são três pessoas e todos são Deus. Então é o Espírito Santo, né, que é o agente que traz a santificação para todos aqueles que o têm. Então aí você vê a necessidade da busca, da prioridade em buscar o batismo do Espírito Santo. Como que ele faz isso? Bom, eu vou te mostrar isso daí, não é, em textos que são conhecidos. Mas eu vou mencionar as 3 etapas da santificação que é operada pelo Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu queria que você fosse comigo lá no livro de João, no capítulo 3, no versículo 3. Também um texto muito conhecido.
né, quando Jesus responde a Nicodemos, e ele fala assim, João 3,3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo ele nos regenera. Ou seja, regenerar significa gerar de novo. Ele faz o novo nascimento em nossa vida. Né? Jesus, lá no versículo 5, ele fala assim, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então a primeira obra é a regeneração, o renascimento, né, produzida, né, pelo Espírito Santo. Depois, em seguida, ele vai nos purificar de todas as coisas. E isso está escrito no livro de Tito. No Novo Testamento, antes de Hebreus, né, você vai ver, tem Filemon, né, e logo para trás um pouquinho tem Tito. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então essa renovação é como o Espírito Santo ele nos purifica, né? Ele vai nos purificando à medida que ele opera em nossa vida, não é? Essa purificação, a renovação. Ele então nos regenera e nos renova. E por fim, eu queria que você fosse lá em Romanos, né, capítulo 8, versículo 13, para ver a outra obra que o Espírito Santo vai fazer ou faz, né, nas nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículo 13, está escrito assim, preste muita atenção nisso. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Então a Bíblia ela deixa muito claro isso. Se nós seguirmos os nossos impulsos, né, buscando o que é mais cômodo, o que é melhor, o que é o prazer para nós, que seja contrário à palavra de Deus, né, se for contrário à palavra de Deus, então isso vai nos levar para a morte. Olha só. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, através do Espírito Santo, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, o Espírito Santo, na terceira parte, ele mortifica o poder que existe na carne, o poder do corpo, o poder da carne, o que é influenciado diretamente pelo poder do mundo, que jaz no maligno, como nós sabemos. Muito bem. Eu queria que você, né, nesta semana, né, nós já viemos falando isso desde a semana passada, mas que essa semana você se preparasse de uma forma especial para a Santa Ceia que vai ocorrer no próximo domingo, não é? E através da live, não é? A partir das 11 horas. Eu queria que você buscasse realmente a presença do Espírito Santo na sua vida, para que você possa sentir a diferença em participar de um culto, de uma reunião, ouvir a palavra e participar da celebração da Santa Ceia, não é? Tendo a busca do Espírito Santo, né, em nosso coração, não é, como prioridade. E eu queria te mostrar como que se faz isso, né, de uma forma muito simples mesmo. Né? Em primeiro lugar, como que eu devo fazer isso? No livro de Salmos, a gente vê a primeira condição para nós recebermos o Espírito Santo é se afastar das coisas do mundo, ou seja, se separar. Nós nos separamos de tudo aquilo que do mundo, não é, que influencia a nossa carne, que vem falar a nossa carne, que são os prazeres do mundo, né, que são prazeres contrários à palavra de Deus. E lá no Salmo 1, versículo 1, está escrito assim, bem-aventurado o varão ou a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, os ímpios, aqueles que não seguem as leis de Deus, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí no versículo 3, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Aqui fala da presença do próprio Espírito Santo, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, aqui a recomendação é se separe das coisas do mundo, das coisas que você sabe que não tem conexão com a palavra de Deus, que não está em harmonia com a palavra de Deus. E a segunda coisa é dar prioridade a Deus. Então, coloque Deus como prioridade nessa semana.
né? Deixa Deus sempre ocupar o primeiro lugar no seu tempo, na sua preocupação, né? Você não precisa ter quantidade, você precisa ter qualidade. Coloque Deus sempre em primeiro lugar, né? E depois você faça as suas coisas, mas não deixe de buscá-lo em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, que é um outro texto também muito conhecido, né? Versículo 33 fala assim, Mateus, Novo Testamento, o Evangelho, versículo 33, Mateus capítulo 6, versículo 33 fala assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando fala todas essas coisas serão acrescentadas, é tudo aquilo que nós precisamos. Como no caso nós queremos a presença do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo em nossa vida, não é? Então, nesse caso, quando nós buscamos em primeiro lugar a justiça, né? Damos prioridade a Deus, então isso nós alcançamos. Eu queria convidar você para baixar sua cabeça, fechar seus olhos e vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra e pela presença do Espírito Santo na vida de todos os que creem, meu Pai. Todos aqueles que entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus Cristo, recebendo como seu único Senhor e Salvador. Pai querido, que esta palavra venha com poder e autoridade em todos os lugares que ela for ouvida. Em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Então, no próximo domingo, não é? Nós voltaremos, né, a trazer a palavra de Deus e eu queria que você se preparasse para nós celebrarmos a Santa Ceia, né? Nós teremos a nossa live às 11 horas da manhã, né? E nós celebraremos a Santa Ceia juntamente com a igreja de Ribeirão Pires. O culto na igreja de Ribeirão Pires, o culto presencial, começa às 10 horas, começa normalmente, e a nossa live, né, o nosso culto virtual, né, então no próximo domingo começará às 11 horas. Queria que você se preparasse com o seu pedaço de pão, seu suco de uva, né? E preparasse para ouvir a mensagem que você vai ouvir, né? Para depois nós nos prepararmos para o momento da Santa Ceia. Eu também queria convidar você para o grupo familiar, né? Que nós estamos tendo às quartas-feiras, né? E o tema desta quarta-feira é a segunda parte de como tomar posse da bênção, né? Que está sendo trazido pelo professor Nessim. Eu queria convidar você para estarmos juntos, né, na quarta-feira às 8 horas da noite. Um bom domingo, Deus abençoe a todos e até a próxima quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Amém?